Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem, para colocarem gosto, para subscreverem o canal da Rádio Transforma e baixarem o seu aplicativo. Particularmente é importante para nós a partilha do programa. Começaremos neste programa por falar de Angola e nas eleições que acabaram de acontecer. Como de certo modo era previsível, ganhou o MPLA com uma margem curta de cerca de 51%, contra 45% da UNITA. A UNITA acusa o MPLA de fraude e não nos custa acreditar que tivesse havido fraude, porque o descontentamento em Angola é tão grande que justifica uma mudança no poder. E a UNITA é o principal protagonista dessa possibilidade de mudança. Infelizmente isso não aconteceu, para mal dos angolanos. Não que a UNITA seja muito melhor do que o MPLA, não é. Não iria diminuir a corrupção sensivelmente, como Angola precisa. Não iriam diminuir sensivelmente as desigualdades, como Angola precisa e como o povo angolano tem direito. Mas, pelo menos, uma mudança do poder implicava para o próprio MPLA uma reflexão e uma diminuição da sua arrogância face ao povo angolano. E, portanto, eventualmente no futuro, numas futuras eleições, que o MPLA eventualmente pudesse retomar o poder, mas com menos corrupção, com menos arrogância e governando mais a favor do povo angolano e não a favor de uma clique do poder. É pena que em Angola não tenha havido partidos de esquerda que constituam uma alternativa ao poder do MPLA. Infelizmente, o poder está centrado nestes dois partidos, ou o eleitorado está centrado nestes dois partidos, mas era importante que este bipartidarismo angolano se fragmentasse e que aparecesse um partido de esquerda que pudesse disputar as eleições também em pé de igualdade com estes dois partidos, que são ambos partidos do centro, centro-direita, a UNITA, e o MPLA também do centro-direita, diga-se de passagem. Tínhamos esperança que o resultado eleitoral sirva para uma reflexão dentro do MPLA e para que o MPLA passe a pensar mais no povo angolano, na imensa multidão dos que sofrem, do que na sua clique que enriquece à custa do sofrimento da generalidade da população angolana. Posto isto, falaremos do Brasil. O Brasil vai ter eleições e assistimos esta semana a entrevistas entre os três principais candidatos. Ontem, Lula da Silva, antes de ontem, ou atrás de antes de ontem, Ciro Gomes e ainda antes o ainda presidente Bolsonaro. Relativamente a Bolsonaro, aquilo que se viu foi a sua ignorância, a mentira persistente. Ele é um mentiroso habitual e por tendência e parece que, escandalosamente, negociou as perguntas com os entrevistadores. É lamentável que isso tenha sucedido e a democracia não é isso. Todos os presidentes ou candidatos a presidentes devem estar em pé de igualdade e, por isso, os entrevistadores não deveriam negociar
com ninguém. Se ele queria liberdade de perguntas, queria. Se não queria, e não queria a entrevista, que não quisesse a entrevista. Mas era da responsabilidade dele, querer ou não querer a entrevista. Agora, fugir a todas as perguntas incómodas, nomeadamente da corrupção dentro da própria família, isso é absolutamente inadmissível e é inaceitável que os entrevistadores tenham se tenham submetido às exigências de Bolsonaro. Coisa que não fizeram com os outros candidatos, nomeadamente com Ciro e com Lula, que fizeram as perguntas que quiseram. Relativamente a Ciro, pois ele respondeu com conhecimento técnico, com saber e demonstrou que pretende, em muitos aspectos, governar a favor do povo. Uma renda mínima nacional, um imposto sobre as grandes fortunas. Ele chamou a atenção que apenas 5 brasileiros têm mais poder do que metade da população brasileira. Têm mais riqueza do que metade da população brasileira. Apenas 5 brasileiros. Isso é absolutamente inaceitável e ele dispôs-se a acabar com isso. Como se dispôs a acabar também com os privilégios escandalosos da banca, que chega a levar juros de 1000% ou mais. Uma boa proposta também de Ciro Gomes. Entretanto, Ciro Gomes depois acaba por se enliar em contradições. Ele, infelizmente, tem boas propostas, mas depois resvala para alianças à direita, alianças inadmissíveis para o agronegócio, para aqueles que pretendem a destruição da Amazónia, tudo isso, e a própria linguagem agressiva que ele tinha anteriormente, que no fundo acabava por veicular o ódio da clique bolsonarista, pois prejudicou imenso. Ele, nesta entrevista, foi mais comedido, aceitou até que tem sido demasiado agressivo, e é pena que Ciro Gomes, que tem propostas interessantes, algumas delas interessantes, que não reflita e pense mais no Brasil do que nos seus interesses pessoais e na sua carreira pessoal para a presidência da República Brasileira. Ora, esse egotismo de Ciro Gomes acaba muito por prejudicar o próprio candidato e acaba por prejudicar, obviamente, o Brasil. Finalmente, Lula da Silva. Lula da Silva esteve muito bem, respondeu a todas as perguntas, nomeadamente sobre a corrupção. Ele fez aquilo que se esperava. Dominou completamente as matérias que foram lançadas em cima da mesa e fê-lo de uma maneira apaziguadora, cheia de sensatez, sem agressividade, mas com convicção e, sobretudo, com a força de quem sabe que está a lutar pelo povo brasileiro, pelo futuro do Brasil, para que o Brasil seja o país do futuro e não seja um país de um futuro eternamente adiado. Ele respondeu às perguntas sobre corrupção de uma maneira que é, sem dúvida nenhuma, esclarecedora. Nomeadamente demonstrou a inúmera bateria de leis que ele publicou para combater a corrupção, que inclusivamente antes dele havia corrupção, mas não era combatida e não era conhecida e passou a ser conhecida precisamente porque havia leis que permitiam combater a corrupção e, muito importante, ele deu um exemplo do próprio irmão, que lhe foi dito antecipadamente que ia ser feita uma busca à casa do irmão, que recebia um rendimento relativamente baixo, de R$2.500, salvo erro, por mês, e ele podia interferir nisso e ele não interferiu. Ele deu um exemplo pessoal da própria família, que, ao contrário de Bolsonaro, que barra qualquer investigação a ele e à sua família.
completamente diferente de Bolsonaro, que fala contra a corrupção, mas que barra qualquer investigação à corrupção. E nós percebemos que a corrupção graça nele e na sua família, em particular, para além de não haver qualquer combate à corrupção, porque não conhecemos nada de notório que tenha sido feito para combater a corrupção nestes anos. Pelo contrário, privatizações sobre privatizações, nomeadamente da Petrobras e da Eletrobras, negociatas com medicamentos, negociatas com a cloroquina, negociatas com as armas, tudo isso deixa antever que o período de Bolsonaro foi um período de enorme corrupção, abafada precisamente por ele e pelo seu Procurador-Geral, Augusto Aras. No futuro, não deve ser só Bolsonaro e a sua família os investigados criminalmente, mas também Augusto Aras, que tem impedido que a justiça funcione e que, particularmente, os filhos de Bolsonaro sejam investigados e muita gente ligada a Bolsonaro. Felizmente, o ministro Alexandre de Moraes ordenou agora, contra a vontade de Augusto Aras, uma investigação a empresários golpistas que estavam indiciados por corrupção. Os processos não iam para a frente e Alexandre de Moraes teve que tomar nas suas mãos esses processos, porque com Augusto Aras nada andava. Mas os processos eram por branqueamento de capitais e outros crimes e acabaram por dar com as conversas relativas a uma tentativa de golpe. E Aras estava metida nessa tentativa de golpe. Vamos a ver o que é que a investigação futura vai dar e até que ponto Aras estava não só conhecedor, mas comparticipante nessa tentativa de golpe de alguns empresários brasileiros para manterem Bolsonaro no poder. O futuro dirá. Infelizmente, os entrevistadores quanto a Lula não estiveram à altura do entrevistado. Houve questões importantíssimas que deviam ter sido colocadas na mesa e não foram. Nomeadamente, a primeira questão que o Brasil tem, que é a questão do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o grande motor da corrupção no Brasil. Um sistema eleitoral que permite que na Câmara dos Deputados haja 33 partidos é um sistema eleitoral que inviabiliza a democracia. Porque só com corrupção, e ainda por cima no Brasil, onde praticamente os partidos são grupos de deputados que se juntam, excetuando o PT, o PSOL, praticamente são grupos de deputados que se juntam para defender interesses pessoais. E aí a corrupção graça. Ora, era importante uma reforma partidária para que o Brasil saísse desse impasse, com a limitação do número de partidos, com o favorecimento das maiorias no Congresso dos Deputados. E sem isso, o Brasil continuará a ser um país cheio de problemas e com grande dificuldade de governação, porque quem estiver no poder, mesmo Lula estando no poder, se não tiver se não a maioria, pelo menos um número bastante confortável de deputados que o apoiem no Parlamento brasileiro, pois a sua governação será muito difícil. Era importante que isso fosse falado, não foi. Era importante que fosse falado também o combate à criminalidade e aquilo que foi prometido por Bolsonaro e não foi feito, e o domínio que as milícias, sob a supervisão de Bolsonaro, o mal que essas milícias brasileiras, particularmente no Rio de Janeiro, fazem ao povo brasileiro. Pois, infelizmente, essa questão essencial para a vida do povo brasileiro não foi sequer abordada pelos entrevistadores. Como não foram abordadas outras questões importantes, nomeadamente a fraude, que é a forma como as igrejas neopentecostais agem no país de uma maneira impune,
enganando os brasileiros de uma maneira absolutamente indecorosa e tomando partido de gente como Bolsonaro, que, no fundo, é o maior. Essa gente, e juntamente com essas igrejas neopentecostais, são um dos maiores entraves ao progresso do Brasil e a um Brasil com o mínimo de justiça social, com o mínimo de dignidade. Portanto, nada disso foi falado e é pena, porque são questões importantes que o Brasil tem de resolver. Esperamos que Lula tenha alguma capacidade, embora estejamos convictos de que Lula é demasiado conciliador, ele terá de ter capacidade para enfrentar os grandes problemas que o Brasil está a sofrer neste momento, para tornar o Brasil um país do futuro, um país de esperança. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e baixem o aplicativo da Rádio Transforma.